Bom dia. Eu fiquei 16 anos a 17 anos na igreja. Participei da Assembleia da Pentecostal, de várias igrejas. E como fui secretário, então eu tinha acesso a algumas coisas. E lá eu vi algumas coisas que eu não concordava. No caso também, assim, sobre o dízimo, muita cobrança tinha sobre o dízimo. O irmão que não desse o dízimo, ele era punido. Ele não tinha oportunidade de falar de Jesus. A punição era tão severa que era para o cara não ter o prazer de falar de Jesus, o quanto Jesus foi bom naquele dia para ele e nos dias anteriores e nos dias que ainda há de virá, né? Mas por causa do dízimo, ele foi proibido de não poder falar como foi o dia dele, o que Jesus fez, quem Jesus enviou até a ele para conversar, quem foi enviado para falar também algo para ele na rua, certo? Que Jesus mandou os seus mensageiros. Naquele dia, por causa do dízimo, ele era punido. E eu observava que tinha o nome de todo mundo, muita gente, tinha o nome de muita gente lá. E tinha as pessoas, certo? Que era diretamente certo e correto, dava o dízimo todo mês, certo? Aí eu vi uma coisa que eu fiquei assim paralisado, foi quando eu vi que tinha o nome do pastor presidente, o nome do filho do pastor e tinha o nome do filho do pastor. Incrível que os deles estava escrito lá imune. E eu disse, eu disse imune. Então, um certo dia eu fui, peguei, tive a oportunidade de relatar sobre o que estava em caixa, o quanto tinha de missão e quanto tinha de dízimo, quanto tinha de oferta. E nesse grande dia eu cheguei e falei, porque eles me deram o poder da palavra para poder chegar e a dizer quem estava devendo e quem não estava devendo. Para o quê? Para escandalizar aquele irmão que estava sem ofertar, sem dizimar, né? Que devendo, ele não está devendo nada, ele só deve alma a Jesus, certo? A obediência a Jesus, não deve nada aqui na terra, certo? Então, o que é que acontece? Eu peguei e falei, sabe, pastor, se for chegar para falar o nome de todos que estão aqui, eu ia ter que citar vários nomes. Agora, só me explique só por que o de sua família é imune. E aí ele não soube o que explicar, certo? Aí o filho dele disse, não, porque a gente é pastor e pastor não precisa dizimar. Mas quando Pedro falou que estava cobrando o que estava cobrando imposto, Jesus disse o que para Pedro? Para que Pedro fosse lá pescar, né? E pagasse, né? Pagasse o dele, o imposto dele e o imposto de Pedro. Aí disse, não, na Bíblia não está nada dizendo que vocês são imunes de nada. Vocês são imunes de quê? Quer dizer, todo mundo peca, vocês podem pecar, que vocês são imunes, certo? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque vocês são imunes, certo? Então, isso é uma vergonha na igreja, certo? Porque eles são pirata. Eles só fazem as coisas para eles próprios. Só quem herda o cargo de pastor é filho de pastor, certo? Os melhores cargos são só os parentes de pastor. Isso não é uma igreja de Cristo, certo? Porque esse pão não é repartido, certo? Esse pão aí é dado para aqueles que faz parte do sangue, certo? É tipo uma tribo, só os meus podem, os outros que se lasquem,